Para você que se liga no nosso momento esportivo, é hora de falar de jogador velho comigo mesmo. Nós vamos trazer mais uma vez aqui a participação de um convidado, homenageando no nosso humilde quadro Depois das Chuteiras. Hoje é dia de falar com ele, o goleiro Pinduquinha. E ele é o convidado aqui do nosso programa no dia de hoje, para dar sequência naquele nosso bate-papo, bate-bola. É hora de contar história no rádio aqui no Momento Esportivo. Pinduquinha, satisfação muito grande receber o amigo para participar com a gente desse quadro no Momento Esportivo Depois da Chuteira. Bom dia. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Gustavo. Obrigado pela oportunidade, de a gente poder falar um pouco do que aconteceu aqui em Cândido de Abreu. E olha, para começar esse nosso bate-papo, Pinduca, vamos desde o início. A sua trajetória no Cândido de Abreu Esporte Clube, que foi bem jovem. Você começou novo, defendendo as cores do Alvinil do Vale. Conta pra gente um pouquinho desse início da sua história no Cândido de Abreu Esporte Clube. Pois é, Giovanni, começando lá em 87, mais ou menos, a gente teve a oportunidade de jogar no Júnior. Foi uma época meio complicada, porque eu comecei jogando futebol de salame e tal, foi indo. Aí na época, o Rosalvo, o falecido Rosalvo, não tinha goleiro para jogar no Júnior. Aí me chamaram, e foi meio complicado, porque você é acostumado assim no salão, o gol do campo é um pouco maior. Você jogava no gol já no futsal? No futsal sim, no campo não tinha assim Era o antigo futebol de salão. Isso. Aí o que aconteceu? Não tinha goleiro, foi eu no gol. Cara, foi bem complicado, porque andamos tomando uns gols meio difíceis e tal. Isso em 87. Só que depois, no outro ano já bem mais acostumado a jogar no gol de campo, por coincidência deu um problema lá. O meu primeiro jogo no titular, no caso, foi em 88 daí, na cidade de Lidianópolis. Foi um dia assim que trememos um pouco, né? Porque é normal você, apesar, um pouco por causa da idade, né, não estar acostumado a jogar uma partida no time principal. Foi um pouco difícil, mas graças a Deus foi onde eu comecei e dei uma sequência nos outros anos também. E 88 foi um ano importante, porque foi sua estreia, você teve pouco tempo de júnior, mas aí você já partiu para o titular nesse ano de 88 e foi num ano em que culminou com o primeiro título do Cândido de Abreu Esporte Clube e que você teve participação importante, porque você teve no jogo final também. Pois é, até que como eu comecei em 87 no júnior, 88 eu tava no júnior e daí apareceu esse jogo no time principal. Daí o que aconteceu? Na final eu pude ficar no banco do time principal, mas o que aconteceu? Tipo 38, mais ou menos, 35, 38 do segundo tempo, teve o Cândido de Abreu ganhando de 3-2 do Pitanga, teve um escanteio, uma confusão na área, o Toninho Muraro, se eu não estou enganado, acabou caindo em cima da perna do Lac e quebrou a perna do Lac. Daí, resultado, quebrou a perna, vamos pro jogo, né, cara? Sobrou pra mim. Você, 40 do segundo tempo, ganhando de 3-2 do Pitanga, o time nunca foi campeão, cara. Você entrar na responsabilidade daquela lá, cara, se eu dizer pra você que é fácil, não é. Então, foi aonde eu acho que eu comecei a pegar, assim, a experiência, porque desde os 16 anos já você encarar uma dessa não é fácil. Então, foi aí que começou, mais ou menos, a trajetória, né, cara? E você teve que substituir o Lac. Num momento infeliz do Lac, surgiu a grande oportunidade para o Pinduquinha. Daí no outro ano parece que, se eu não estou enganado, acho que não teve a sequência. Daí em 90, no Municipal, nós tínhamos o time do Garotos Unidos, que foi campeão em 90, parece, com 91. Aí o que aconteceu? Aí deu a sequência do Cândido de Abreu de novo. Aí daí nós fomos, que eu me lembro, parece que foi em 92, nós fomos campeão, e daí que nem pelo destino, que no caso, 94 não pude estar aqui, que o Cândido de Abreu foi campeão também. Mas parece que foi em 92 nós fomos campeão de novo, e daí depois de 94 não estava aqui, nós demos mais uma sequência. Daí foi quando daí o time, na verdade o que acabou foi as ligas, né? Uhum. Na época o troço meio parou e ficou por isso. Pois é uma competição que acontecia. Nós tínhamos a Liga de Futebol de Ivaiporã, pois as ligas acabaram dividindo, teve Liga de Futebol de Pitanga, se eu não estou enganado, teve uma outra liga de Faxinal, mas quando nós tínhamos a Liga de Futebol de Ivaiporã,
era o top do futebol amador aqui na nossa região, né? É verdade. Muitas cidades participando. Até você falando aqui da Liga de Pitanga, eu lembrei agora, nós fomos campeão da Liga de Pitanga também. Verdade. Fomos campeão da Liga de Pitanga. Pois é, e nessa época, você falando da Liga de Ivaiporã, era muito disputado, né, cara? Demais. O nível dos times era alto. Porque queria ou não queria, tinha time que investia um pouco mais. Que nem o Cândido Abreu mesmo, teve muita gente que no começo aí, lá por 85, 86, muito jogador de fora. Que até na época o seu Claudir Cupertino que cuidava do time, né? Então depois da Liga de Ivaiporã, nós disputamos a Liga de Pitanga, foi um campeão, daí só que eu não lembro o ano. Eu na questão de lembrar das coisas, eu às vezes a gente tá comentando, porque até hoje, cara, parece que não, mas vem muita gente conversar até hoje dos jogos, da época e tudo, de falar, lembra daquele lá? Muita coisa a gente lembra, muita coisa a gente não lembra, né, cara? Agora, desses times aí, Pinduquinha, que vocês enfrentaram, quais eram aqueles adversários, aqueles times mais cascudo que vocês enfrentavam dentro da liga? Cara, eu tenho como assim, apesar que na época não era mais tipo... Na época do mais meu irmão, a gente sempre tinha era o Pitanga mesmo. O Pitanga era um time que, tanto lá como aqui, o negócio era pegado mesmo, era que nem a briga de time grande, que o termo fala. Não por acaso você fala do Pitanga, o Pitanga foi sempre um dos melhores times que nós tivemos na região, com jogadores da sua época e até um pouco antes da época do teu irmão, do Pinduca, que também é nosso convidado, vai participar comigo aqui desse quadro no Momento Esportivo, de time que participava da liga e que chegou a ser, já na sua época, inclusive, campeão da Taça Paraná. A Taça Paraná era o tudo do futebol amador naquela época. Pra você ver, tipo, na nossa época, você não via falar de segunda divisão. Não. Era muito difícil, era os times da primeira lá, na época, né? Segunda divisão você não via falar, pelo menos, não sei se nós era meio desinformado, mas pelo menos eu não lembro de falar. E quando você ia jogar a Taça Paraná, que nem eu tive a oportunidade de disputar umas 4 ou 5. Eu disputei uma Taça Paraná por Manuel Ribas em 89. Eu joguei por Manuel Ribas a Taça Paraná, que até se você quiser cortar depois você corta. O Tonhão teve que vender uma égua para dar sequência. Vamos cortar já, né, Gustavo? Teve que vender a égua. Teve que vender uma égua, cara, pra continuar vindo lá do Areão pra nós ir jogar no time do Manuel Ribas. Mas daí, então o time de Pitanga sempre era um time que se destacava na região pela qualidade que tinha os jogadores lá. Então eu acredito que o Pitanga sempre foi o maior rival de Cândido Abreu, assim, pensando. Vamos falar um pouco de goleiros. Você viu ainda muito garoto, alguns bons goleiros que jogaram aqui em Cândido de Abreu, não tiveram a oportunidade de ser campeão, mas os caras eram espetacular também. E como ser humano, como jogador, e jogando futebol amador, a gente sabe, é só pela vontade e pelo amor à camisa mesmo, mas teve alguns goleiros que vale a pena a gente ressaltar, e acho que ninguém melhor do que você para falar deles, porque eu conversei com o Alfredo sobre isso, que citou alguns goleiros, mas você conhece bem, você é da posição e pode falar sobre esses caras. Pois é, Giovanni, quando a gente é criança, no caso, a gente sempre se espelha em alguém e tal. Na época, assim, que eu lembro, eu não pude ver um jogar, que na verdade hoje é falecido, o seu Zé Polaco. Não vi jogar, sabia que ele tinha jogado no Cândido Abreu até por foto. Depois veio o seu Nelson, que foi um que foi técnico do Cândido Abreu, e todo o treino ele estava sempre preparando a gente, como treinamento, conversando. Depois, já na época, como a gente ainda não tinha, era criança, apareceu o Luiz Magrão, o Henrique Pazio, sabe? Daí depois apareceu o Chicletes, que foi um cara que eu com 13 anos, eu lembro que um dia faltou um treino, no treino lá eu sempre estava com ele, né? Num treino lá faltou um goleiro, eu fui no gol com 13 anos, e daí que o Chiclete falou, começa a treinar. Então, depois do Chiclete, daí o Chiclete foi embora, veio o Laco. Daí depois do Laco veio eu, depois daí já apareceu o Gringo, o Chimito. Então, se você analisar, cada um teve uma importância na época que teve no time do Cândido Abreu. Então, eu digo para você que Cândido Abreu nessa parte sempre teve
bem servido nessa posição. Sempre bons goleiros. Eu queria que você falasse um pouco mais do Magrão, porque o Magrão é um cara que já não está mais entre nós, mas que também era um cara bastante conhecido aqui e que poucos realmente sabem que o Magrão, o pai do Chitão, foi goleiro do Cândido de Abreu Esporte Clube, né, Pinduca? Pois é, o Magrão, eu acho que ele foi na época mais ou menos Luiz Magrão. Na época de 85, 86 mais ou menos. Então, o Magrão, cara, era um cara que ele sempre incentivava, porque ele era um cara muito brincalhão e tudo. Até ele falava assim, ó, goleiros ele pode não pegar nada, mas tem que ser metido. Ele falava. Ele falava, o goleiro pode não pegar nada, mas tem que ser metido, porque a hora que entra em campo, o cara tem que mostrar, sabe? Então, queira ou não queira, eu sempre pensava assim, falar, o Magrão falando disso aí, cara, e só na brincadeira, mas é um cara que, né, deixou saudade e tudo, e que fez a sua história no Cândido de Abreu também. Dá saudade do campão, né, Pinduquinha? Cara, se eu falar pra você, que nem agora há pouco nós comentamos, que até hoje vem gente falar da época. Dá saudade por quê? Porque você também começou lá. Sim. Você começou lá, eu comecei lá. Então, o que acontece, cara? O campão hoje, chegava domingo na parte da tarde, cara, a concentração era no campão, cara. Todo era mundo lá. ia pra lá. Não tinha, cara. Os caras... Se você pegar que nem as fotos, cara, da época lá, você olhava, nós tirávamos uma foto atrás, assim, onde pegava a arquibancada, tava lotado, cara. E a cobrança, apesar de tudo, era também os caras ali. A torcida cobrava de vocês como se vocês ganhassem para jogar no Cândido de Abreu Esporte Clube. Eu ouso dizer, e eu falei isso uma vez aqui, para nós, para mim como garoto ainda, vocês eram um ídolo. Eu tenho o meu time, o Gustavo tem o time dele, todo mundo tem o seu time de coração, como você tem o seu. Mas o nosso time, o nosso primeiro time era o Cândido de Abreu Esporte Clube. É verdade, porque até hoje, que nem nós estava comentando, hoje que nem na época tinha piá vamos supor, de 10 anos, 11 anos, ia lá para ver o Nelsinho jogar. Você quer que eu fale um negócio que eu lembrei agora aqui? 1986, que eu vou conversando com o Biduquinho, eu vou lembrando. 1986 tinha jogo do Cândido de Abreu Esporte Clube, o campão, o estádio municipal estava lotado, e era final da Copa do Mundo, Argentina e Alemanha, com aquele time da Argentina tendo o Diego Maradona. Sabe por que eu falo isso? Porque eu lembro da final da Copa do Mundo, mas eu estava lá no campão assistindo o Cândido de Abreu. Eu só não recordo com quem o Cândido estava jogando naquela oportunidade. E eu acabei subindo dar uma espiada no jogo, fui em casa para ver como é que estava a final da Copa, mas voltei para ver o Cândido de Abreu Esporte Clube, porque o estádio estava lotado, eu queria ver o Candião jogar. Então, que nem eu tava falando, ó, a piazada na época queria ver o Nelsinho jogar, o Marcelão jogar, o meu irmão, o Pinduca jogar, o Alfredo, o Tonhão, a gente fica citando nome, às vezes o Laco, às vezes a gente não comenta todo mundo, mas todo mundo sabe que cada um, às vezes tinha um piá lá que gostava de ver, e eu comigo não foi diferente, já teve alguns que gostavam de ver pra gente jogar, ver a gente jogar. E sempre isso fica marcado, né, cara? Porque, queira ou não queira, a gente fez uma história num time da cidade e não foi com isso que a gente ganhava dinheiro. Então, a gente fazia porque tinha amor na cidade, no time do Cândido de Abreu. Agora, essa história que você tem grama do campão guardada é verídica, isso tem mesmo? Lá de onde se defendia, debaixo da trave, do travessão lá, o Pinduquinha tem a grama do seu gol lá. Cara, parece brincadeira, mas eu tenho, cara. Eu... Que isso, Pinduca. Pinduca se emociona e o cara defendeu as cores da nossa cidade. Você vê a importância que eles davam pro time da cidade e pros torcedores que iam lá. Isso é bonito, viu, Pinduca? Não liga não. Não, cara, é que, sabe, cara, é que fica uma história, porque cada um tem um sonho, né? Tem um jeito de pensar. E eu, quando fiquei sabendo que desmanchar lá, eu peguei a grama dos dois gols, peguei de um, peguei do outro, tá lá em casa. Tá lá. É história pra contar. O Pinduquinha fala pra gente aqui e acaba se emocionando, mas você não tenha dúvida que isso, para você, para aqueles que estão nos ouvindo agora, porque aqueles que torciam por vocês lá, sabe o que vocês davam sangue pelo Cândido de Abreu Esporte Clube. Sem ganhar nada,
mas às vezes ganhava uma chuteira. Tem uma época que vocês ganhavam chuteira, né? Não, cara, chuteira não ganhava. A chuteira, até tinha uns caras lá que eu jogava com a chuteira azul, o cara falava, o único que tinha chuteira azul no time. Não, mas já era marrento, então. Cara, não, é que nem eu falava pro seu, o Luiz Magrão falava pra mim, ó, você pode não pegar nada, mas seja metido, né? Não, mas só que, né, a gente não tinha como você ser metido. A gente tem que ser real nas coisas que a gente faz, né? Então não adianta, cara. Se você não é metido, não adianta. Eu assistia muito o jogo do Cândido antes de começar a brincar de narrar, enganar um pouco lá em cima daquele galinheiro que tinha, que chamava de cabine, que eu ficava atrás assim do gol, que eu via você jogar, só pra ver as defesas. É verdade, eu nunca fui goleiro. No começo, quando eu começava a jogar bola, eu brincava de catar no gol um pouco. Mas eu achava sensacional, porque você tinha a visão ali muito próximo, né, no alambrado, com as defesas que aconteciam, as saídas de bola, a forma como você quebrava a bola para sair jogando. E isso a gente foi ver também no futebol profissional acontecer. Logicamente você pode ter se inspirado em alguém, mas você tinha um jeito de sair jogando que era uma quebrada da bola que era só tua aqui no Cândido. Pois é, Giovanni, é o seguinte, cara, na questão de até o Marcos falou, que diz que o centroavante ele já nasce com o dom de fazer gol. O goleiro não, o goleiro tem que treinar. Então é o seguinte, cara, se eu falar pra você que eu não treinava 5 dias por semana, sabe? Então eu treinava 5 dias, sábado eu descansava para jogar domingo. Então o que acontece, cara? Você vai convivendo com jogadores talvez mais experientes, que no caso, na época o Paulinho. Até o Paulinho chegar, eu não tinha questão de preparação de goleiro, assim. O seu Nelson sempre passou. Mas assim, era mais assim, porque até o seu Nelson não tinha ele tinha o trabalho dele, então não tinha muito tempo de fazer aqueles trabalhos específicos para goleiro. A partir que o Paulinho chegou, nós começamos a fazer um trabalho mais específico para goleiro. Aí o que acontece? Você começa a ver o tipo do cara bater e tudo, você vai aperfeiçoando. E ele mesmo passando. Então foi uma época que eu lembro, cara, que me ajudou bastante, foi a época do Paulinho. Ô Pinduquinha, agora você teve alguns jogadores que foram importantes para fazer aquela linha de defesa para vocês. Jogadores aí, os caras mais experientes que atuaram no Cândido de Abreu Esporte Clube e que fizeram aquela linha de frente do goleiro, a zaga, formaram ali o paredão não para facilitar, mas para ajudar você ali atrás. Alguns jogadores foram importantes ali também, né? Ah, com certeza, Giovanni. Eu digo para você que os que passaram ali... Quem você menos xingou ali, viu? Cara, eu acredito que até por a época não é questão de xingar, mas é que na hora Cara, eu não lembro assim de eu dizer que eu acho que foi meio parei a coisa. Você não era igual o Ronaldo que jogava no Corinthians, que tomava um gol, olhava pro zagueiro? Até por sinal, eu lembrei de uma história do salão. Então vai lá. Cara, nós jogando salão na Ilfran. Uhum. E o time, a Dona Nunes também foi uma pessoa assim que incentivou muito o futebol, principalmente no salão. O que aconteceu? Nós estávamos ganhando de 12-0, Giovanni. Sei que o resultado. Tomemos um gol lá, eu saí pro meio da quadra, sei que fomos pro vestiário brigando, porque eu fui brigar porque nós tinha tomado um gol, cara. Então era mais ou menos isso, cara. A história é meio complicada. Então, não que eu xingava, mas é que, tipo, na hora do pega mesmo, a gente sempre procurava falar o melhor. E a questão de você jogar na frente ali, cara, a época era muito forte, cara. O time era... Ó, se eu falar pra você, ó, teve uma época que fez a dupla ali, ó. Paulão de reserva com Tonhão. Uns monstros. O Paulão de reserva com o Laco com o Tonhão. O Sadi com o Laco. O Sadi chegou a jogar também. Nós jogamos, de Pitanga, né? Sadi de Pitanga, nós jogamos um ano aqui com ele aqui. Então, cara... Tava bem servido de zagueiro. Cara, né? Se eu falar pra você, é que os que mais joguei foi esses mesmo. Teve depois, mais pro final, teve um pessoal que apareceu, mas eu digo que o que marcou foi esses porque nós tínhamos uma sequência, sabe? Uhum. Uma sequência, cara, que não só pra mim, mas pra todo mundo que ia assistir, dava gosto de ver eles jogar. O Tonhão mesmo e o Laco, tinha bola que vinha assim, você achava que os caras iam quebrar, assim, dar chutão, os caras matavam do peito e saiam jogando. Então a qualidade era muito grande, cara. Jogador assim que atuou no futebol amador, mas com os pés de rato que nós vemos jogando por aí, podia ser profissional, tranquilo, né?
Você sabe que nem hoje você pega, que nem vamos supor, um time profissional, o que gira hoje é empresário. Ah, sim. Sabe? Então o que acontece? Se o cara quer colocar um cara para jogar, apesar que ele não jogue muito, se tiver empresário, o cara joga geralmente num time profissional. E assim, na época, as oportunidades não foi assim, até pareceu oportunidade, mas você sabe como é que é. Por não ter uma alicerce ali para ajudar, o troço morria na casca, né? Ô Pinduquinha, quando nós conversamos alguns dias atrás, você falou que não precisa tocar, não quero tocar nesse assunto, mas eu acho que vale a pena porque quem fala, quem vê falar do Pinduquinha pensa, ele jogou futebol amador, enfim, mas você foi um que de repente a estrela ela brilhou, você teve a oportunidade, talvez não toda a oportunidade que merecesse, de um goleiro que podia ter sido profissional. Você chegou a debutar num time profissional, né, Pinduquinha? Ó, Giovanni, em 94 eu tive uma oportunidade, eu digo oportunidade porque de conhecer alguma coisa, que eu pude aprender um pouquinho mais, que foi no Operário de Ponta Grossa, tanto que daí o time em 94 parece que não deu sequência e acabou parando. E acho que até pela circunstância, né, cara, porque eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de treinar no profissional, fiquei pouco tempo, porque não tinha uma resposta assim definitiva, se eu ia ter algum benefício ou não, tanto que chegou uma época eu peguei e vim embora, vim por conta, não tinha contrato nenhum, peguei e vim embora. Mas eu tive uma passagem lá, conheci muita coisa, aprendi, mas foi infelizmente uma coisa que não posso falar, falo pouco porque não aconteceu. E tem aquele tipo teve um jogo que eu joguei aqui enquanto no Paraná Clube, que também o pessoal veio falar comigo, mas o que acontece? Primeira coisa é a idade. Eu já estava enquanto no Paraná Clube, eu estava com 22, e outra coisa, o tamanho. É uma coisa que toda vez que alguém vinha conversar, porque teve umas oportunidades de eu trocar, os caras vinham conversar comigo, idade, por causa do tamanho. O tamanho influiu bastante. O tamanho, porque o cara vê um goleiro, quer que o goleiro tenha estatura, enfim, e às vezes acaba não valorizando o talento daquele goleiro. E no Paraná Clube, um dos motivos foi esse, então? Na verdade, não era o Paraná, ainda era o Pinheiros, né? No Pinheiros, né? Era o Pinheiros. Pinheiros e Colorado. Era Pinheiros e Colorado. Depois... Eu tinha o meu irmão morava em Curitiba e eu acabei indo passear lá, fiz um jogo num time da Varsa lá, daí o cara gostou de mim e falou assim, eu vou arrumar um teste pra você no Pinheiro. Uhum. Só que eu chegando lá, o presidente do time falou, infelizmente você é menor que o do time do Júnior, os goleiros são maiores que você não tem como você jogar porque o tamanho teu, você não vai crescer muito. Então pra nós não interessa. Então, cara, é uma coisa que atrapalhou, foi na verdade a altura atrapalhou bastante, cara. Agora, vocês tiveram bons jogos contra o Operário, mas o time do Operário nesses anos aí, dos meados de 90, realizou alguns amistosos aqui com o Cândido de Abreu Esporte Clube. Vou te falar, hein? Dá lá pra ganhar de vocês aqui. Até que os dois primeiros nós perdemos. O último, quando eu fui pra lá, nós ganhamos dele. Não, lá, na verdade, lá foi contra o Júnior, mas aqui foi contra o profissional. E nós ganhamos aqui do aqui, profissional. Então, né? Daí foi naquele ano que eu fui, que até pelo presidente eu ia aquele dia. Uhum. Mas o que aconteceu? Você sabe, por isso que eu falo pra você. Na época já existia essa coisa de empresário, aonde chegou um cara, não, por enquanto não dá. Sabe, então foi onde que já travou e daí não deu sequência e é onde morreu na casca. E o Operário teve uma época também difícil, né, Pinduquinha? Porque acabou a diretoria sentindo lá, o Operário financeiramente não estava legal. Tanto é verdade que uma época o Operário saiu de campo e entrou o Ponta, né? Que eu lembro que em 98 quem disputou o Campeonato Paranaense, aliás, com um bom time, foi o Ponta. E o Operário acabou ficando de lado com outra equipe da cidade lá em Ponta Grossa disputando. Pois é, até tanto que acho que foi em 94 que eu estava lá, que o time disputou a última e daí não foi mais. É verdade. Então você sabe que o profissional hoje, se você vai mexer com esporte, tudo que você vai fazer tem um investimento. Então, na verdade, na época era mais difícil ainda, porque os empresários não davam muita atenção. Hoje é um pouco diferente, já tem um patrocínio que já aparece mais a empresa, uma coisa e outra. Então por isso que eu acho que também as oportunidades eram melhor hoje do que na época passada. Pinduquinha, esse nosso bate-papo aqui com você e com outros jogadores, com quem a gente já fez e vai fazer ainda,
você pode ter certeza que é para mostrar o que vocês representaram aqui para nossa cidade, defendendo principalmente as cores do Cândido de Abreu Esporte Clube, jogando campeonato municipal. Você jogou campeonato municipal também, né? Você teve história dentro do campeonato municipal de futebol de campo. Não é futebol suíço não, pessoal. Futebol de campo, né, Pinduquinha? Tanto que é onde começou o Cândido de Abreu em 91, que nós fomos campeão do Garotos Unidos. Acho que foi em 91, 92, já nós começamos disputando, né, a liga. E foi aonde, acho que foi em 92, nós fomos campeão. Contra o Manuel Ribas aqui, 4-1, nós ganhamos. Então, na verdade, na época, se você pegar o campeonato municipal, ali apareceu muita gente, Marcelinho de Santo Antônio, o Juarez, irmão dele, o Tonhão. É difícil agora, assim, de primeira, assim, você lembrar do jogador, mas apareceu muito jogador bom ali no municipal. Então, o nosso objetivo nesse nosso bate-papo aqui é poder, através do rádio, não tem imagem, mas mostrar com o nosso bate-papo aqui para os ouvintes o que vocês representaram para a nossa cidade, valorizando vocês, uma forma humilde, mas uma forma de poder mostrar para aqueles que estão nos ouvindo que vocês têm o seu valor aqui como atleta, como jogadores do Cândido de Abreu Esporte Clube. Então eu quero agradecer muito, viu, Pinduquinha, a sua presença aqui. É uma homenagem simples, mas eu queria fazer isso e estou conseguindo fazer isso com vocês aos poucos, porque tem os caras que falam, eu vou lá falar com você, Giovanni. E na hora, afina, viu, Pinduquinha? Os caras afinam, eles não vêm. Eu não, às vezes não tiro a razão deles, porque é difícil falar, João. É uma coisa que mexe com a gente, é uma lembrança que nunca vai apagar, não tem como apagar. Então, eu digo para você que é uma iniciativa tua, cara, você tá de parabéns. Aqui o Gustavo também, a rádio, né, pela essa oportunidade, porque é que nem você falou, tem gente que não viu. E às vezes sai algum comentário, alguma coisa, os caras falam, mas será que era tudo isso? Às vezes não era mesmo, né? Mas é assim, Giovanni, eu acredito que agora vai ter mais jogador que vai aparecer, vai contar essa história. É claro que a gente não consegue falar tudo, Giovanni. Na hora aqui, queira ou não queira, passa um filme, uma novela, um filme na cabeça da gente. E se for para nós dar sequência aqui, nós vamos ficar 3 dias falando, cara, da época. Mas eu dou os parabéns para você, para a rádio, por esse programa que você tá fazendo. O Pinduquinha. Pinduquinha conversou aqui comigo no Depois da Chuteira do nosso Momento Esportivo, esse quadro que nós criamos aqui no programa para homenagear os nossos jogadores que marcaram época, principalmente no Cândido de Abreu Esporte Clube. Muito obrigado, Pinduquinha, você foi importante para a história do esporte e principalmente do futebol de Cândido de Abreu. Se um dia isso vai acontecer de novo, não sei. Agora, como foi, da forma como aconteceu, eu posso cravar que nunca mais nós teremos um time com tanta determinação, com tanta vontade como nós tínhamos e com o carisma de levar o torcedor para o estádio para torcer para vocês, como era na época do Cândido de Abreu Esporte Clube, e que nós aqui, carinhosamente, quando transmitíamos os jogos, chamávamos de Alvinil do Vale. Parabéns, viu, Pinduquinha? Você foi importante para a história de Cândido de Abreu. Obrigado, Giovanni. Até um pouco antes eu estava lembrando quando você falava do Alvinil. Então, cara, acho que agora eu agradeço pela oportunidade e eu digo para você que é que nem nós estava comentando, se for para nós continuar falando, nós vamos ficar falando muito aqui ainda. Mas eu agradeço a oportunidade e vou pedir para os outros companheiros da época que venham. É meio difícil a gente se acostumar com o microfone aqui, cara. Mas treme um pouco, depois a gente se solta. Faltou alguma coisa, talvez falar? Faltou, porque é que nem eu falei para vocês, passa um monte de coisa na cabeça da gente. Mas não vai faltar oportunidade e a gente volta a conversar de repente no futuro, quem sabe? Para contar outras histórias que nós passamos no Cândido de Abreu. Valeu, Pinduquinha. Esse foi o nosso Depois da Chuteira. Conversamos hoje com o nosso convidado, Pinduquinha. Esse é o cara, hein? Pegava muito. É o homem borracha do Cândido de Abreu Esporte Clube. Valeu, Pinduquinha.